Certa vez, o pai da pequena Didi disse com pesar: essa menina tem tudo na garganta e nada nas mãos. Acontece que Louis Gassion era um cigano acrobata de rua, que se apresentava pelas ruas, e ele desejava que a filha também seguisse a sua profissão, ou seja, ter a parceria da sua filha no seu trabalho. Mas, de certa forma, falando desse jeito, ele acabou prevendo o destino da Didi, que se tornaria uma das maiores cantoras da França. Quer conhecer melhor essa história? Vem com a gente! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Ramanush e hoje nós vamos falar um pouco da história da cigana que cantou num campo de concentração e dessa forma salvou muitos outros ciganos. Sua mãe, Annetta, era cantora de circo e logo após o nascimento de Didi, ela acabou ficando com a avó, porque o pai, Louis Gassion, foi para a Primeira Guerra. Foi convocado para a Primeira Guerra, foi para o fronte na Primeira Guerra. E a mãe a abandonou. Quando o Louis voltou da guerra, ele e a filha fizeram realmente uma parceria, mas não do jeito que ele esperava, né? Uma parceria de acrobatas. Ele fez uma parceria da seguinte forma: eles se apresentavam de forma itinerante, né, pelas ruas, e ele chamava a atenção do público fazendo acrobacias, e no momento em que a roda se formava, né, o público fazia um círculo ao redor dele para ver as acrobacias. A nossa querida Didi começava a cantar e encantar todos os presentes. Mas é claro, o que eles ganhavam mal dava para comer. Então, com o tempo, Didi resolveu seguir a sua intuição e iniciou uma carreira solo. Ela, como uma boa cigana, já sabia do seu destino. Ela não apenas confiava na sua intuição, mas sabia do seu destino. E se apresentando solo pelas ruas de Paris, mas ela sabia que mais dia menos dia iria aparecer alguém que daria a grande chance da sua vida. E lá, numa das apresentações, no meio da multidão, não é que estava Louis Leplé, ou seja, o dono de um cabaré muito chique para a época, e ele, sem ter outro meio, escreveu num pedaço de jornal o endereço do cabaré e entregou para ela, dizendo: me procure nesse endereço que eu tenho uma proposta para lhe fazer. Didi foi até lá e, ao conversar com o dono do cabaré, foi imediatamente contratada. Ele deu a ela um pianista, ensaiou o número que ela teria que se apresentar, fez uma publicidade bastante grande e deu a ela também um pseudônimo artístico, Montpiaf. Montpiaf é uma gíria que se usava à época para dizer meu pequeno pardal. Então esse foi o primeiro nome artístico que a Didi teve, ou seja, meu pequeno pardal. E ela, a partir de então, começou a se apresentar no cabaré e o seu nome foi ganhando fama. E com essa fama, nasceu oficialmente ali, no cabaré, a carreira de uma das maiores cantoras da França, Edith Giovanna Gassion, que nada menos, nada mais é Edith Piaf. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, Edith Piaf foi convidada, entre aspas, de certa forma intimada pelos nazistas, a se apresentar para o comando nazista na Alemanha. Acontece que eles não sabiam de sua origem cigana. E tinham, obviamente, ficavam maravilhados com o canto de Edith Piaf. Aliás, quem não ficava? Tanto é que ela se tornou um ídolo na França.
E ela aceitou o convite, mas fez a seguinte imposição. Ela disse: eu vou, desde que eu possa, desde que eu tenha permissão de também me apresentar no campo de prisioneiros franceses. Eles relutaram de início, mas enfim, diante de uma imposição que não era tão complicada, porque aos olhos deles ela não era uma ameaça, aceitaram. E dessa forma, ela muito habilmente tinha um plano, levou consigo um fotógrafo, sob o intuito de que ele estava ali para fotografar a apresentação dela em todos os lugares. Mas havia o seguinte plano já delineado. Ela ficaria no campo de prisioneiros franceses, onde a ideia era resgatar o maior número de irmãos ciganos presos ali. Ela ficaria parada, já tendo dado ordem ao fotógrafo que fotografasse a maioria das pessoas, o rosto da maioria dos prisioneiros que estavam ali. E que, vez por outra, até a fotografasse, para não dar na cara. Então, ele fez isso. E com essas fotos, ela produziu documentos falsos, junto, obviamente, com a resistência, e esses documentos salvaram a vida de muitos irmãos ciganos. Obviamente, esses prisioneiros não estavam em campos de extermínio, como Auschwitz-Birkenau e diversos outros. Não, era um campo de passagem, no qual eles ficavam por um período para depois serem enviados para o trabalho forçado, as câmaras de gás e assim por diante. Então, graças a essa estratégia da nossa querida cigana Edith Piaf, muitas vidas de irmãos ciganos foram salvas. Em 1948, Edith Piaf se apresentava em Nova York e foi lá que ela conheceu Marcel Cerdan, o campeão de origem marroquina de boxe. E foi amor à primeira vista. Os dois se envolveram num amor, enfim, sem medidas, e logo estavam juntos. Compraram um hotel em Paris, que seria o ninho de amor deles, mas o destino havia escrito outra história para a vida de Marcel Cerdan, pois numa viagem de avião, meses após a união deles, ele morreu num acidente aéreo. E ela novamente, diante de diversas outras adversidades que ela já tinha passado pela vida, novamente se via diante de um novo infortúnio e tendo que continuar cantando e assim por diante. Em 1958, mais ou menos 10 anos depois dessa situação triste vivida com a perda do amor de Edith Piaf, o Marcel Cerdan, ela conheceu uma pessoa que também viria a se tornar um amante dela, além de guitarrista dela, Georges Moustaki. Ele fez a letra de uma canção que ela imortalizou, na qual um cigano fazia promessas de amor para uma garota, para uma moça. Conheça essa letra. O cigano disse à garota: qualquer que seja o preço do amor, por você eu irei e terminarei meus dias atrás das grades. Eu irei enfrentar as pessoas na cidade para lhe oferecer um vestido de cetim. Você não dirá mais que sou um miserável, um inútil. Minhas mãos, agora fortes, serão mais macias que a madeira do violão que toca para você na frente da sua porta. O cigano disse à garota: qualquer que seja o preço do amor, por você eu irei e terminarei meus dias atrás das grades. Eu irei e matarei aqueles que olharem para você quando o suave sol da manhã deslizar pela cavidade de suas costas e se instalar e lá permanecer. E aí eu vou te dizer eu te amo, como se diz o nome de Jesus. Vou gritar na rua como uma blasfêmia. O cigano disse à garota: o que importa o preço do amor? Por você terminarei meus dias atrás das grades. Serei sombra em torno de você. Serei o único a ver-te estar só sob o teu olhar e ser confundido por ele.
E quando a morte vier desfazer os elos forjados pelo amor, por ti irei e acabarei os meus dias no fundo da terra. Pois é, a vida é uma estrada na qual a alma tem que seguir o seu destino dentro de uma pequena carroça humana. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história da nossa querida Didi, Edith Piaf. Se vocês gostaram, por gentileza nos ajudem se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificação de novos vídeos e sejam sempre bem-vindos à família Embaixada Cigana. Um abraço e até a próxima quarta.